Dizem que minha vida é um filme. Espero que meu dente não esteja sujo, porque eu acabei de comer biscoito. Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o GoodNotes e sobre outros aplicativos que eu testei para você usar como caderno. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostarem, não se esqueçam de clicar em gostei e por favor se inscreva no canal pra gente bater a meta de 1000 inscritos que tá chegando, tá muito perto. E também me siga nas minhas redes sociais, que é @AmandaMorese em todas. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Alguns vídeos atrás eu comentei que eu não tava mais usando o GoodNotes e se vocês quisessem eu faria um vídeo sobre isso. Pra quem não sabe, o GoodNotes é um aplicativo muito famoso aí que a maioria das pessoas usa como caderno no iPad. Ele tem várias funcionalidades, várias funções, tem como você criar os seus cadernos, tem como você abrir PDFs também. Ele é super completinho. Antigamente ele era pago, tanto que quando eu comprei eu paguei R$50 mais ou menos. Mas hoje em dia ele tá gratuito, só que tem compras dentro do aplicativo. Uma dúvida que eu já recebi uma vez é quando você compra um aplicativo, você só paga ele uma vez, tá bom? Se ele continuasse sendo pago até hoje, eu não teria que pagar ele de novo, caso eu desinstalasse e instalasse novamente. Esse vídeo aqui não é patrocinado, tá? Mas poderia ser, eu adoraria, alô GoodNotes. Mas tudo que eu tô falando aqui são experiências que eu tive mesmo e é o que eu sei sobre o aplicativo. Há um tempinho atrás eu realmente tinha parado de usar o GoodNotes e estava usando o aplicativo Notas, que é aquele padrão da Apple. É o bloco de notas do iPhone, do iPad, tudo igual. Vou trazer para vocês algumas vantagens que eu tinha, que eu senti nas notas para me fazer mudar do GoodNotes para as notas. Por ele ser o bloco de notas do telefone, eu conseguia mesclar muito fácil a escrita com a caneta, a escrita à mão, com a digitação. Então era muito fácil mudar de um para outro. Eu conseguia escrever um bloco digitado, depois eu poderia escrever à mão e por aí ia. Então eu gostava dessa facilidade, porque antes o sistema de texto do GoodNotes era terrível. Você só conseguia escrever caixas, tipo caixas de texto, e aí era meio complicado de você editar aquilo ali e posicionar, enfim, era bem ruim. Como eu tinha essa necessidade de digitar também, eu preferi mudar para o Notas, porque eu conseguia fazer tudo em um documento só, senão eu teria que digitar no Notas e no GoodNotes escrever à mão. Então eu fui pro Notas, que lá eu conseguia fazer os dois em um lugar só. Uma coisa que eu gostei do Notas também é que a opção de ferramentas dele é menor. Para algumas pessoas isso pode ser prejudicial, mas para mim era bom porque eu acabo me distraindo no GoodNotes por ele ter muitas opções. No meio da aula eu me pego desenhando, rabiscando, vendo caneta, mexendo com cor. E o Notas, por ele ser mais simples, ele tem menos ferramentas e é mais tranquilo de você administrar as distrações, na minha opinião. Outro ponto que eu gosto bastante do Notas é que a folha, que não é bem a folha, é a tela, né? Mas ali onde você escreve, ele muda do modo claro para o modo noturno. Então, quando você ativa o modo noturno, a tela fica preta e a escrita muda para branco, sendo digitado ou escrito, tá? A escrita é o que eu acho mais legal, que ele invertia as cores. Outro ponto muito interessante é a sincronização com os outros aparelhos da Apple. Então ele sincronizava bem rápido. Eu conseguia ver as notas que eu fiz no iPad, eu conseguia abrir no celular, conseguia compartilhar com os meus amigos também. Vocês vão ouvir o barulho do quebra-queixo no fundo, tá, gente? Mas aqui hoje é domingo, né? Então, tradicional. Outro ponto interessante é que no Notas você consegue fazer to-do lists com o checkzinho clicável, né? Fazer uma lista com checkzinhos para você ticar no final do dia ou quando você fizer a sua tarefa. E você também consegue fazer tabelas. É tipo fazer uma tabela num documento do Word, sabe? Não é igual um Excel, não. É uma planilha, uma tabela bem simples, mas dá pra fazer. E uma outra vantagem também é que ali mesmo no bloco de notas você consegue escanear documentos. Então você clica na câmera e dá pra você escanear um documento e salvar como PDF ali mesmo. É bem rápido e prático. Eu vou explicar pra vocês por que eu mudei pro Notas, né? Porque tinham algumas coisas que me incomodavam no GoodNotes que me fizeram pensar em outro aplicativo. Os principais pontos que mais me incomodavam no GoodNotes e que me fizeram mudar pro bloco de notas foi a ferramenta de texto, que eu falei com vocês, que ela era bem ruim.
você criava uma caixa de texto e era difícil de editar, era muito estranho, nem sei explicar. E outra coisa também era a ferramenta de zoom, que era meio bugada. A ferramenta de zoom, quando você usava ela para aproximar, dependendo do zoom que você dava, a escrita mudava de tamanho. Então, se você dava muito zoom, o seu pincel ficava grande. Se você dava pouco zoom, o seu pincel diminuía. E isso me incomodava muito, porque, tipo assim, não tinha como eu travar o zoom. Então, sempre que eu abria a ferramenta, o zoom tava de um jeito diferente. E aí o meu caderno ia ficando com letras de vários tamanhos. E assim, eu não tô falando nem do tamanho da letra que eu fazia. A linha da escrita sofria essa alteração com o zoom. Então, não tinha o que fazer, entendeu? Eu até tinha alguns macetes de tentar meio que calcular o zoom pra ver se ele tava do tamanho certo, mas não tava dando certo e eu ficava muito agoniada do meu caderno ficar uma folha com a linha grossa, outra folha com a linha fina, e ia mudando durante o texto, isso incomodava demais. Porém, o tempo foi passando e eu fui detectando alguns problemas no bloco de notas do iPhone. Vou falar pra vocês quais foram. Deixei tudo anotado aqui, então vou lendo, tá bom? Pra ir mais rápido. Depois de um certo tempo escrevendo com a caneta, o bloco de notas começa a travar. Pois é, gente, chega em um determinado momento que você não consegue escrever mais. A caneta fica dando um delay de coisa tipo assim, de 2 a 3 segundos, e isso é muita coisa para quando você tá escrevendo um texto e você tá copiando matéria e você tá escrevendo rápido. É um delay insuportável. Eu tava começando a achar que o problema era na caneta. Aí eu falei, meu Deus, a caneta tá dando problema. Eu paguei tão caro nessa caneta e ela vai me dar problema. Eu achei que o problema podia estar no iPad, então eu reiniciava o iPad, mas não mudava. Aí eu achava que o problema poderia ser no iOS, porque, sei lá, precisava de atualização. Não era. É o bloco mesmo que não suporta muita escrita. Simplesmente isso. Porque, tipo assim, eu tava num bloco escrevendo, travando, tudo uma merda, horrível. Eu criava uma outra nota e começava a escrever num bloco novinho. Ele funcionava tranquilamente. Aí eu chegava em um determinado ponto, ele começava a travar. Isso nunca aconteceu comigo digitando, tá? Digitando, ele segue o fluxo normal. Mas escrevendo com a caneta, ele trava em um determinado momento. E aí você tem que picar o seu caderno no meio e ir para outra nota. A ferramenta de seleção é muito falha do bloco de notas. Ela é bem ruinzinha, assim, você não consegue aumentar e diminuir o tamanho, você só consegue mover mesmo. Ela é bem ruinzinha. Um ponto negativo também é que o bloco de notas, por não ser focado em ser um caderno, né? O negócio dele é notas mesmo, é mais simples. Você não tem tipos de folha, então é só a tela mesmo em branco e aí você dá o seu jeito de conseguir escrever retinho. E eu acredito que até por conta disso, por não ser uma folha, né, ser a tela do aplicativo mesmo, que ele muda de cor quando você muda pro noturno, modo escuro e modo claro. Outro ponto negativo é que eu falei do zoom do GoodNotes, mas um zoom faz falta, gente. Às vezes você quer escrever alguma observação pequenininha, sabe? E aí você tenta aproximar, assim, pra fazer uma anotação, ou então mudar só uma letrinha no meio de uma palavra, sabe? E isso não tem no Notas. Você escreve com a tela plana. Por não ter linha, por não ter um tipo de folha, as anotações acabam ficando um pouco bagunçadas. Ficam visualmente meio bagunçadas, e aí eu fiquei um pouco incomodada, tipo, meio perfeccionismozinho, eu acho, mas sei lá, eu não curti muito não, ficou com aparência bagunçada. Agora, um ponto bem negativo é que você não consegue abrir PDF com um bloco de notas. Você tem que abrir PDF, slide com arquivos, que é outro aplicativo próprio da Apple, que é tipo downloads, assim. Lá fica tudo que você quiser salvar, criar pastas. E aí lá tem o mesmo sistema, tipo as mesmas canetas que o Notas, mas no PDF. E aí é meio ruim do mesmo jeito, também trava, ele é bem ruimzinho na real. Eu tava observando esses problemas no Notas e aí eu decidi baixar o GoodNotes de novo, até pra eu fazer esse vídeo de comparação pra vocês. Eu baixei com a pretensão de falar sobre as diferenças um do outro, mas eu não tinha pretensão de voltar pro GoodNotes. Porém, assim que o aplicativo instalou no iPad e eu abri,
eu percebi que eles fizeram atualizações em todos os pontos em que eu tinha problema. Vale lembrar que os pontos que eu tinha problema com o GoodNotes eram bem simples, né? Que era uma ferramenta de texto, que assim, é básico, e a ferramenta de Zoom, que eu sinceramente achei que isso não seria resolvido, achei que ia ser uma coisa deles, mas eu me surpreendi. Então agora o GoodNotes tem a ferramenta de texto que você consegue escrever normalmente igual um bloco de notas, digitar no caso. O texto fica perfeitinho, eu tenho até, ó, alguns escritos aqui, não sei se vai dar pra vocês verem, mas tá vendo? Ele fica igual um bloco de notas mesmo e ainda tem a folha atrás com os quadradinhos que eu gosto bastante. E a ferramenta de zoom não altera mais o tamanho da linha, graças a Deus. Fica tudo igual, gente. Se eu quiser escrever com zoom, sem zoom, se eu quiser chegar lá perto, não vai ter problema. Aqui, vou deixar a folha tamanho normal, tá? Não tem como afastar ela mais. Vou fazer uma linha aqui e vou dar um zoom e vou fazer uma linha aqui. Tá vendo que elas estão com a mesma espessura? No GoodNotes antigo, essa linha que eu fiz embaixo com zoom, ela ficaria muito mais grossa. A mesma coisa com a ferramenta própria de zoom. Ó, aqui tá com zoom, fazer uma linha, afastar, afastar, fazer outra linha. Estão do mesmo tamanho. Quando eu vi que isso aqui tinha atualizado, eu fiquei horas fazendo linha, rabiscando, pensando, meu Deus, não é possível. E é possível. Fora que ele também tem alguns outros pontos positivos que eu vou listar aqui pra vocês. Ele não trava, né? Por ele ser um aplicativo próprio pra você escrever com a caneta, pra você montar os seus cadernos. Ele não tem problema com isso. Você pode escrever quantas páginas você quiser. Tem diversas formas de personalização. Você pode criar cadernos, pastas, cartão de estudos. Você pode mudar a capa do caderno, pode mudar o estilo de folha. Você pode colocar... Tem esse negócio de, tipo assim, quando você muda automático do modo escuro pro modo claro, a folha não muda, né? Mas se você quiser mudar a cor da folha, você consegue também. Tem folha branca, amarela e preta. O melhor ponto é que eu consigo abrir PDF, slide, fazer anotação por cima. Consigo abrir tudo aqui, criar as pastinhas, é ótimo. Consigo gravar o áudio da aula enquanto eu escrevo. É uma atualização nova aí deles também, que você clica no microfonezinho e ele vai gravar o áudio da sua aula enquanto você estiver dentro da sala de aula e depois você pode dar o play para você ouvir enquanto lê as suas anotações. Fora que também tem alguns adesivos prontos, uma galeria de adesivos e post-its, e você pode também criar os seus adesivos, recortar coisinhas e colocar no seu caderno. Todos têm um lado bom e um lado ruim, mas eu acabei decidindo voltar pro GoodNotes e não me arrependo, não me arrependi ainda. Mas eu sou assim, gente, quando eu preciso mudar, eu mudo e eu não sou muito apegada com isso, não. Mas assim, eu escolho os meus momentos de mudar. Por exemplo, mudei agora que o meu bimestre acabou, então eu vou começar novas matérias. Então, pra não perder coisa, pra não embolar coisa... É uma mudança meio programada, sabe? Mas o que mais pesou pra eu sair do Notas foi o fato dele começar a travar. Isso me irritava muito, 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 muito. Gente, um delay na caneta é terrível, porque você escreve no escuro. Literalmente, você escreve no escuro. Você vai escrevendo, aí você para e espera pra ver se você escreveu certinho, pra aparecer o texto. E isso me agoniava muito, porque eu ia escrevendo e a linha não me acompanhava. E eu ficava agoniada, parecia que tava tudo travando, que o meu iPad ia explodir. Era isso que parecia, porque ele não funcionava. Mas enfim, é isso. Voltei pro GoodNotes, uso o GoodNotes de novo e posso dizer que ele está ótimo com as novas atualizações. GoodNotes, por favor, me patrocina. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal pra gente bater a meta de 1000 inscritos. Me seguir nas minhas redes sociais, curtir esse vídeo e se você tiver alguma dúvida, quiser deixar algum comentário, fica à vontade para comentar aqui embaixo, tá bom? Um beijo e até os próximos vídeos.